Então, galera, nessa pregação do Caio Fábio, uma pregação muito interessante, porém tem algumas divergências na pregação. O que Jesus foi fazer no inferno? Ele relata algumas questões extra-bíblicas, né, que é o livro de Enoque, e no final conclui, a conclusão de Caio Fábio é que todas as pessoas serão perdoadas, inclusive os anjos, né? Como se a morte de Cristo ela socorresse também aos anjos caídos. E isso daí há uma divergência, porque nas próprias escrituras, diz que Jesus não socorre a anjos, né? E em muitos textos fala sobre condenação. Por exemplo, Jesus diz que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, apartai-vos de mim para o fogo eterno que eu não vos conheci, vós que praticais iniquidade. Então há certos tipos de condenação. No próprio Apocalipse, né? Você vê condenações ali. A esperança de todo cristão que tem o perdão, que tem o amor no coração, é que tudo mesmo venha a terminar em amor, né? Venha a terminar em perdão, venha a terminar em salvação. E até mesmo de qualquer coisa, até de anjos e demônios, se você colocar o amor de Deus dentro de você, com certeza você é capaz de perdoar qualquer situação. Mas nós não podemos ir nessa linha de pensamento e nós precisamos seguir o que o Evangelho explica, né? Que Deus é amor e também é justiça, também é fogo consumidor, né? Então, em todo tempo há um alerta, não uma ameaça, né? Há um alerta para aqueles que deturpam a palavra de Deus. Quando Jesus desce é, às profundezas, né? Aquele texto que cita que Deus desce às profundezas e prega aos espíritos cativos, a gente tem que entender que na época de Abraão não existia lei. A lei condenatória deles poderiam ser a própria consciência, né? Mas não existia lei. E sem lei não há uma condenação. O povo está na ignorância. E sobre as influências malignas na vida dessas pessoas, também como elas vão ser condenadas se elas estão sob uma influência maligna, né? Eles citam os nefilins, eles citam aqueles anjos que coabitaram com mulheres e deram origem aos gigantes que dominaram a humanidade, né, naquela época. Mexeu na estrutura do DNA humano, né, e na concepção nasceram aqueles gigantes. Então ele cita esse tipo de situações e tal, mas temos que tomar cuidado com essa linha de raciocínio de que todos serão salvos, né? Simplesmente todo cristão com amor no coração desejaria que isso acontecesse, porque nós pregamos para as pessoas não para que elas sejam condenadas, mas para que elas se salvem, né? Então, se isso for feito, beleza, nosso trabalho foi honesto, foi concluído, né? Ninguém quer ver um amigo ou nem é mesmo um inimigo condenado à eternidade, ao sofrimento. Ninguém quer ver isso, né? Pelo menos por parte dos cristãos. Só que nós temos que entender que existe na nossa concepção juízos, né? Agora, se aquilo é temporário, se nós não estamos conseguindo enxergar além do que o texto está dizendo, por exemplo, uma condenação à eternidade. O que é a eternidade para Deus? Será que aquela condenação vai ser realmente, de fato, algo eterno ou algo temporário, né? Nós não conseguimos afirmar com clareza, mesmo com textos bíblicos, até porque a Bíblia ela tem muita coisa que a gente pode ver com os olhos e não está percebendo, né? Existe muito entendimento ali que Deus pode não nos deixar perceber aquilo, mas nós devemos pregar aquilo que a gente entende, né? Não aquilo que está além da nossa compreensão. Por exemplo, Paulo foi ao terceiro céu e recebe um espinho na carne, porque ele viu coisas inefáveis, né? Para que ele não se ensoberbecesse acerca das revelações,
Deus o conteve, né? O neutralizou, talvez para que ele não proclamasse aquilo. Porque Paulo era eloquente, ele saberia proclamar aquilo. Então ali havia alguns segredos de Deus que não era talvez para ser revelado ao mundo, né? Então Paulo, o objetivo daquela revelação era talvez fazer com que Paulo fosse espiritualmente mais forte para que se chegasse a um ponto de pregar com uma eloquência tremenda, né? Nós não sabemos bem a situação, mas nós entendemos que Deus quis lhe fazer participante desse conhecimento e o arrebatou ao terceiro céu. E ele diz, se no espírito ou na carne eu não sei. Paulo, sincero com suas situações espirituais, nos relata isso, nos relata sobre o espinho na carne, né? Nos relata o motivo que ele percebe, o motivo do espinho da carne, o que Deus fala para ele, entende? Então, muitas coisas Paulo não iria abrir a boca para nos falar, para tentar nos explicar, porque não foi concedido a ele. Então, há coisas na Bíblia que a gente tem que ter um limite. A gente entende uma coisa, né? Mas nós não podemos proclamar tudo como a gente absorve, né? Porque nos é limitado. A gente não sabe como vai ser todo o final da história. A gente não sabe como é que vai ser o final como vai ser essa vitória de Deus. Mas nos textos bíblicos se encontra que Deus não socorre a anjos, né? Ele não socorre a anjos, ou seja, ele não socorre aqueles anjos que se perderam. A diferença do Novo Testamento é que o conhecimento ele pode ser uma bênção e uma maldição, porque nós estamos vivendo na era do Espírito Santo, né? Você percebe, por exemplo, lá em Lucas 13:11, que havia uma mulher encurvada por causa de um espírito de enfermidade há 18 anos, e ela mesmo não saberia lidar com aquela situação. Ela talvez não soubesse que aquilo ali era um mal subjugando a vida dela. E ali Jesus nos traz conhecimento acerca daquilo, né? E nos faz participante desse poder do nome dele. Na verdade, é o nome dele que tem o poder. Então, nos faz participantes, porque nós seremos cordeiros com Cristo, reinaremos com ele sobre o nome dele, né? Nós reinaremos com ele não por méritos próprios, mas sempre sob o nome dele. Então, ele expulsa, né, aquele espírito que está sobre aquela mulher. Não convinha soltar nessa prisão essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. Uma mulher boa, uma mulher do bem, que estava sob um domínio espiritual desconhecido, e mesmo que conhecesse, não haveria poder para libertá-lo. Então chega uma era diferente, é uma era do Espírito, né? É totalmente diferente do Antigo Testamento. Nós estamos sendo participantes do poder do nome de Jesus, não só em palavra, mas também participante do seu Espírito, do Espírito Santo, né? Participante da nossa vida do Espírito Santo. Então, essa consciência acerca de Deus, de juízo, para nós, cristãos verdadeiros, é uma consciência muito forte, muito grande. Porque a Bíblia sempre fala, devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Severidade para os que se perdem. Então, a gente tem que considerar essa consciência que nós temos, e tomar, que é uma bênção e ao mesmo tempo uma maldição, porque quem está na ignorância talvez não seja julgado com tanto rigor quanto quem é conhecedor das Escrituras. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente prega. A gente não pode ir além das Escrituras, né? A gente tem que pregar na mesma linha de arrependimento que os cristãos pregaram na antiguidade, que Paulo pregou, que Pedro pregou, né? A gente tem que pregar nessa linha. A gente não pode chegar e dizer, não, está tudo concluído em Cristo e Deus vai salvar todo mundo, porque a gente não tem a certeza disso. Em nenhum momento foi colocado isso como razão, né? Mas essa é a verdade, não, o mundo não quer ouvir uma mensagem condenatória, mas é o que a gente tem. É o que o Evangelho mostra. Se Jesus vai separar alguns para o fogo eterno que não fizeram o que deveriam ser feito, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci.
Pô, como é que Jesus está dizendo sobre uma condenação e aqui a pregação de Caio está dizendo sobre tudo finalizar em Cristo e em amor, sabe? Nós sabemos que a morte de Cristo teve um propósito além do que a gente entende. Pode ter um propósito espiritual, sim, mas em nenhum momento nós temos a ordem para pregar isso. Nós temos a ordem para pregar que todos serão salvos. Não existe em nenhum canto da Bíblia existe essa mensagem que dá a entender aqui na pregação do Caio, né? Realmente é o que nós desejaríamos? Sim, que Deus salvasse todos, que ninguém sofresse no fogo eterno, que todos se tivessem lá conosco. Pode acontecer isso? Nós não sabemos. Se vai acontecer, isso está dentro das Escrituras, de uma forma que o homem não iria compreender, com certeza, ou compreenderia pouco. Hoje, né, veremos em parte, como diz Paulo, amanhã veremos face a face. Hoje nós entendemos como um espelho da época que não refletia bem a imagem de Cristo, não refletia bem. Amanhã, no futuro, nós entenderemos a razão, mas por enquanto, a nossa mensagem sempre será: arrependei, se arrepende e viva no Espírito, que você vai viver bem. Jesus, ele trouxe uma condição, um condicionamento humano para que os cristãos, os cristãos que eu falo, são aqueles que recebem a palavra de Deus. Qualquer pessoa pode se tornar um cristão, tá? Não tem limite para a graça de Deus. Qualquer pessoa que se arrepende pode entrar nisso daqui. Então, esse é um presente de Deus. Qualquer cristão pode viver uma vida plena com Cristo, né? Mas tem localidades, tem países que o cara ele recebe o cristianismo e morre pela fé. Ele morre, mas às vezes às vezes como é que se diz, ansiedade para se proclamar a fé. Se você recebe a fé em um país islâmico, você não pode sair querendo enfrentar tudo, até porque Paulo não fez isso. Muitas vezes você percebe que Paulo queria enfrentar o mundo e os profetas falavam: não, você não pode ir por ali, ali você vai morrer. E desceram ele com um cesto, né, por uma montanha, para que ele não fosse para aquele lado. Então, ser cristão não é você enfrentar tudo. Agora que eu tenho Jesus, eu vou proclamar que vai morrer. Vai morrer porque você está desobedecendo. Paulo, que tinha uma dimensão espiritual grande, um poder espiritual grande de orar, de buscar, que era um cara capacitado, não podia fazer aquilo. Imagina a gente que está começando na fé agora, tá? Então, muitas vezes você percebe que Paulo não podia estar em certo lugar, ele ia pela determinação do Espírito, recebendo revelações, né? Ó, via uma revelação que parecia, ele via o local onde era, né? Deus revelando o local onde era, porque é um lugar conhecido de Paulo. Então, se você passa por um local, Rio de Janeiro, aí você tem uma revelação do Cristo Redentor, você sabe que Deus está te chamando para ir para o Rio de Janeiro, né? Então, ali ele teve revelações para chegar até aqueles locais. Ele não ia para todo lugar, ele era guiado pelo Espírito Santo. E muitos cristãos às vezes não entendem isso. Se o cara recebe o evangelho no lugar onde o país dele não aceita aquela religião, ele vai morrer, ele vai ter que orar a Deus para que Deus o coloque em um local onde ele possa expressar a sua fé. Por enquanto, ou ele vai ter que ficar guardando aquilo para ele, a não ser que ele tenha revelações, a não ser que ele tenha revelações de Deus para pregar naquele lugar, porque qual o propósito de Deus? Você conhecer a Jesus e morrer. E às vezes botar sua família numa situação de morte também. O propósito da revelação do Evangelho em você é você proclamar e ter a proteção de Deus pelo tempo necessário, né? Porque em todo o tempo Deus falava para Paulo: vai, que ali ninguém vai te fazer mal. Ou seja, se o objetivo de Deus era que usasse uma pessoa para levar a mensagem, ninguém ia fazer mal a ele. Ia fazer mal na questão de matar, tá? Mas muitas surras Paulo levou, muitas pedradas, tá? Agora, não é questão de morte, ele estava protegido por Deus. Ninguém poderia, nem a tempestade lá do navio que estava naufragando, Deus já tinha revelado a Paulo, quando ele está preso, né, indo para julgamento,
e já tinha revelado que quem saísse do barco morreria, mas quem estivesse no barco com ele seria salvo. Até o Paulo ganhou a confiança até do seu próprio carcereiro. O próprio carcereiro acreditava em Paulo. Então havia um objetivo de todas as prisões dele, de todos os acontecimentos da vida dele, assim como na nossa vida, né? Há objetivos, você lidar com certos tipos de pessoa, você lidar com humilhações, você lidar com tudo tem um objetivo, e esse objetivo é criar, moldar o seu caráter, moldar a sua estrutura para ter, talvez ser mais compreensivo, ser mais perdoador, ser menos condenador. Tudo tem um propósito, modificar você para que você possa ir mais à frente. Na revelação de Paulo, ao terceiro céu lá que ele foi, tinha um propósito, né, espiritual. Talvez dele alcançar o local desejado por Deus, ele deveria fazer certas coisas para alcançar um galardão, né, no caso, que estava preparado para aquela posição, né? Deus o chama para aquela posição, então ele teria que ser é, hábil para aquilo. Então, cada pessoa, de uma forma particular, Deus atua. Então, nós temos que tomar cuidado com essa linha de pregação, que todos estão salvos, que está tudo assim. Não que não seja a vontade do cristão que as pessoas sejam salvas, como eu disse, é o desejo do cristão verdadeiro de que as pessoas sejam salvas, né? A gente prega para salvar pessoas, mas nós devemos seguir a linha de entendimento de Pedro, de Paulo, dos outros apóstolos. Outra questão, uma coisa interessante que o Caio Fábio aborda, é realmente que às vezes faz parte do meu entendimento também. As pessoas pensam que a igreja está implorando para que as pessoas venham para ela, que Jesus está implorando para que as pessoas o aceitem. Olha, não falo que não é implorando, não falo isso, porque Jesus ele sempre deixou bem claro o preço que é seguir a ele. E ele, no final de tudo, ele fala para os discípulos: vocês querem ir embora também? Né? Então, ele não está implorando. A igreja não precisa fazer festinhas para convidar jovens. A igreja não precisa fazer algumas coisas. Algumas coisas você pode até fazer, alguns eventos para atrair o jovem e tal. Mas que isso não seja o foco da igreja. A igreja está aqui, gente. Quem quiser aceitar Jesus, quem quiser ter uma nova vida, está aqui. É como se você tivesse um bilhete de loteria, e se a pessoa não quiser aproveitar aquelas bênçãos, ela não aproveita, ela segue a vida dela. Ninguém é obrigado, né? Esses dias tinha um vídeo aí de uma pessoa de uma outra religião, né? Estava confrontando, praticamente atacou a mulher pelo fato dela ter tentado trazer uma pessoa da religião dela para dentro da igreja. Eu achei assim muito arrogância da parte da pessoa lá falando com a menina cristã. E às vezes o erro também cristão de não entender que você não precisa ir lá. Se eles quiserem, que venham aqui. Se eles não quiserem, fique por lá mesmo. Não temos que ter uma forçação de barra, tá? O evangelho é um convite, o evangelho é algo precioso, tá? Quando a Bíblia fala: não lancei vossas pérolas aos porcos, é que existem pessoas no mundo, não estou falando dessa questão em particular, mas estou falando de pessoas que às vezes você joga o conhecimento e a pessoa não quer o conhecimento, sabe? Quando a Bíblia fala isso, não que você esteja chamando alguém de porco nem nada, mas lançar pérolas aos porcos é você pegar uma coisa valiosa e lançar para quem não quer, para quem não quer se alimentar daquilo, para quem aquilo não tem valor algum. Então, não fique perdendo o seu tempo, em outras palavras, em miúdos, não perca seu tempo com quem não quer o evangelho. Simples assim. O próprio Jesus disse: se você entrar numa casa e não te receber, sacode a sandália como testemunho, né? Ou seja, um dia Deus quis transformar aquela família e a família se recusou, e ele pegou e foi embora. E a bênção não ficou ali. A bênção voltou para o cristão. Ou seja, Deus não vai entrar aonde ele não é bem-vindo. É exatamente isso. Então não fique triste. Chegou para pegar, você vai dar um folheto, a pessoa joga fora, ou a pessoa não quer. Beleza. Uma hora vai ter as pessoas que querem. É para essas que você tem que oferecer. É para essas que você tem que dedicar esforço. É para essas que você tem que dedicar tempo. É para essas, sabe? Para quem não quer, não perca seu tempo.
Então, nós atravessamos uma época muito difícil. Um exemplo é, por exemplo, o livro Exu, Caboclos e Heresias, do Edir Macedo. Para que serve isso? Qual a utilidade disso se não arrumar encrenca com outras religiões? Para que eu quero saber a serventia da pipoca que tem ali no meu portão, que botaram? Para que eu quero saber isso? Olha, eu tenho o poder do nome de Jesus, eu tenho o Espírito Santo, o que pode me fazer mal? Sabe? Não tem utilidade essas coisas, ou entender essas coisas, não tem utilidade para mim. Para mim, demônios é espírito imundo e acabou, não tem nome, não tem nada. Trata-se como espírito imundo, não o entrevisto, porque ele, não vou dar ibope para demônio. E acabou, você expulsa, manda embora e acabou. Não tem que ficar fazendo essa palhaçada toda. Essas palhaçadas que fazem é no intuito de trazer notoriedade, né? Quando a igreja está nesse ritmo de querer mostrar para o mundo os poderes de Deus, é que tem alguma coisa errada. Não tem poder ali. Porque você não precisa mostrar. Se você está num culto e uma pessoa se manifesta com um demônio e alguém filmar, olha, eu não filmaria, tá? Eu não peço para ninguém filmar, até para não constranger aquela pessoa que está ali naquela situação. Muitas pessoas podem não entender. O mundo em si não acredita, os ateus não acreditam, para mim pouco importa. Eu não vivo da crença deles, eu vivo daquilo que é ensinado na escritura. E ali expulsou-se o demônio, filmou, foi aquilo pra frente. Ah, mas depois alguém vier te chamar em um programa, sabe? Eu vejo pessoas indo em programas de televisão, aí vai no Ratinho, aí vai no... Na verdade, o que acontece hoje em dia entre religião e política é o seguinte: você sabe que existe muita lavagem de dinheiro, isso é comum para o ser humano. E uma forma de lavar dinheiro fácil seria uma igreja, tá? Não estou falando que tem igreja lavando, mas possivelmente sim. Por quê? Porque você não sabe quanto entra de dinheiro ali. Então, o político que roubar um dinheiro ali, botar na igreja, sabe, e tirar uma parte para a igreja e uma parte para ele, ninguém vai saber. Então, essa união entre igreja e política pode ter uma coisa ruim por trás. Até porque os candidatos que a igreja às vezes apoia são os piores do inferno, são os mais corruptos, tá? Eu sou do tipo de pessoa, eu sou um tipo de pessoa que, se um político um dia foi corrupto, falou um monte de coisa, eu já não escuto mais o que ele tem para falar. Ele para mim já, eu posso até ouvir aquilo que ele está falando e aproveitar alguma coisa, mas ele para mim não tem credibilidade nenhuma para nada. O que acontece é que hoje o cara faz uma besteira, amanhã depois ele volta como um bom samaritano, só que ele não está sozinho, ele tem uma galera junto com eles, participando das coisas políticas por trás, com bons salários, né? Ele tem uma equipe assessorando ele e ele volta para o pódio como se fosse um vitorioso, e muitos apoiam, né? Muitos o apoiam. Eu não sou desse tipo de pessoa. Eu acho o seguinte: uma vez que você pegou o dinheiro público, fez mau uso dele, você não se preocupou com pessoas que morreram, com pessoas que às vezes foram se tratar no hospital, não tiveram as condições, sabe? A gente tem que parar de olhar para essas pessoas, para olhar para a situação do país e ver quem são os verdadeiros responsáveis. Os verdadeiros responsáveis são os que dominam o dinheiro público que deveria estar onde não está. Agora, mas nos hospitais há muitos roubos e tal. Aí, para isso daí já cabe à Polícia Federal, à Polícia Civil, aos policiais fazer essas prisões, essas investigações, tá? Cabem a ele. Mas no que diz respeito ao que a gente pode fazer na liberação do dinheiro público, ou seja, a verba tem que ser liberada. Se é destinado para a saúde 20% de uma tal verba e só está chegando 5%, já está errado. É por isso que a gente tem que olhar. É essa transparência que a gente tem que olhar para que se mude a situação de um país, né? Nós vivemos numa época em que igrejas ricas não fazem nada a nível consistente pela humanidade. Era o momento exato para que, se elas realmente fossem o bom pastor e não o mercenário, fizesse algo de amor pelas ovelhas. Mas algo numa situação tão grande que viesse envergonhar os governantes, entende? Viesse
envergonhar, mas eles fazem parte do sistema. Eles estão ligados ao sistema, eles são mercenários, não há amor no coração deles, não há como causar nenhum efeito de admiração, porque eles não têm. É, é, como a Bíblia fala, uma casa tem vários utensílios, um para honras e outro para desonra. Eles são as privadas de uma casa, entende? Então é isso que acontece no nosso país. E os cristãos são totalmente, em suma maioria, manipulados pelo lado dos caras ruins. É isso que eu não entendo. Você carrega uma Bíblia debaixo do braço. Você sabe que uma árvore boa não dá bons frutos. Você sabe que um rio não pode dar dois tipos de água. E você apoia os caras mais miseráveis da política. Isso é terrível. O país está dividido entre só existe esquerda e direita. E para mim, os dois lados estão sujos, né? Mas existem ainda pessoas que você pode selecionar a dedos, que fazem a diferença ainda. E aí fica uns agarram o lado esquerdo, outros agarram o lado direito, e algumas pequenas fagulhas conseguem ver ainda alguns pequenos políticos que ainda estão, que não se contaminaram, porque se todos tivessem se contaminado, nosso país estava perdido. Eu acho que Deus trouxe uma visão que muito poucas pessoas estão enxergando. Uma visão que não está entre nem esquerda nem direita, tá? Ela está em um lugar muito melhor, mas que ninguém consegue enxergar, né? Você selecionar, você tem vários partidos e dentro desses partidos tem poucas pessoas que não se contaminaram. E ainda o nosso país está em equilíbrio. Deus trouxe talvez essa visão para que nós cuidássemos do nosso país a partir dessa era da informação. Mas só que nós estamos numa era ainda de homem das cavernas, né? Um acertando a cabeça do outro para ficar com a fêmea. Nós ainda estamos numa era que estamos vivendo como inimigos, né? E uma casa dividida contra si não subsiste. Nós estamos num momento em que nada vai para frente nem para trás, ficou parado, ficou travado. Então temos que acertar. Se você mirar na verdade, o que é verdadeiro? O que é verdadeiro? Quem é esse juiz? Quem é esse político? Vamos trazer à tona tudo o que eles representam e botar em transparência ali. E ver se aquilo que eles estão fazendo de errado tem alguma influência grande que possa no futuro prejudicar o país. Se tiver, a gente aniquila eles, tira eles do foco, ou seja, não receberam votos algum. Se não tiver, né, se a gente conversar e ver que essa pessoa está seguindo uma linha reta, apesar de ter problemas e tal, a gente continua com ele. Mas no momento as pessoas estão seguindo por questão de gosto, né? E algumas até porque têm interesses naquilo que aquele político diz, interesses pessoais, não são interesses do país, são interesses pessoais. O egoísmo ainda está no coração dessas pessoas. Nós temos que pensar no coletivo. Então, galera, essa pregação do Caio Fábio tem muitas coisas bacanas, interessantes e tal, mas a conclusão tá um pouco estranha, tá? Tá um pouco... a gente tem que ser cuidadoso, né, com esse tipo de coisa.